Chegou o vídeo que vocês estavam esperando, eu vim aqui falar da minha linda Canon G6010. Eu sou Luísa Lacerda, trabalho com encadernação desde 2016 e tô aqui nesse vídeo para te falar sobre a minha mais recente compra. Eu comprei essa impressora porque eu tinha uma encomenda de nada menos que 50 agendas para fazer e eu não consegui um fornecedor que me entregasse os miolos a tempo aqui na minha cidade. Para eu poder confeccionar as agendas com o miolo pronto, né, de gráfica. Então eu tive que comprar um equipamento. Então eu fiquei entre duas impressoras, tá? A Canon G6010 e a Canon GX6010, que custava... Eu fiquei entre a Canon G6010 e a Canon GX6010, que custava nada menos, nada mais do que R$1.000 a mais do que essa aqui. Então, após muito estudar, eu optei por essa aqui, porque era mais baratinha, estava cabendo no meu bolso, né? Então foi isso aqui que eu comprei. Então, é uma impressora boa, Luísa? Você gostou? Sim, muito. Então eu achei a estrutura dela muito parecida com a estrutura das minhas duas Epsons que eu tenho aqui, a outra tá lá em cima. São L396 e L395. É aquelas impressoras da época ouro da Epson, que fazia impressoras muito resistentes, tanto na estrutura dela, quanto na questão do cabeçote. Diferente do que acontece hoje em dia aí com as impressoras de entrada da Epson. Isso também foi um dos motivos que me levou a testar a Canon dessa vez e não seguir pelo caminho que eu sempre segui. Porque todas as minhas impressoras que já tinham passado aqui nesse ateliê, elas eram da Epson, né? Então eu decidi pela Canon porque eu achei que a questão da robustez, da resistência da Canon, da linha de entrada, atualmente é maior do que a da Epson. Inclusive eu fui informada sobre isso dentro da própria assistência, né, da autorizada da Epson, de que a linha de entrada da Epson, ela não aguenta trabalho com papelaria personalizada, encadernação, que é um trabalho de grande volume. É uma linha mais voltada para escritórios e poucas impressões diárias. Então, o que tem acontecido? Ela não aguenta o tranco que ela quebra. Então, foi uma palavra de uma pessoa que está lá dando assistência autorizada da Epson e ele está vendo que ela não... Por mais que essa daqui não tenha sido feita para o trabalho em papelaria, essas daqui de antigamente, se você colocar elas lá para trabalhar, elas aguentavam o tranco e as de hoje em dia não. Então, a Canon é boa, Luísa? É sim, é uma impressora muito boa, gostei. A minha já está com 9.000 impressões, então ela trabalhou muito dentro de um mês. E assim, ela só não tá com mais impressões porque eu dividi o trabalho entre ela e as Epsons. Por quê? Por mais que ela seja uma impressora nova, que ela aguente bastante, né, o volume de impressão e tal, ela não foi feita para imprimir 11.000 páginas no mês, né? Então, eu quis dar uma aliviada, né? Então eu distribuí a carga, eu imprimi um pouco aqui e um pouco lá, mas ela imprimiu assim 70% das impressões que eu tinha que fazer desse trabalho aí das 50 agendas. E por que eu distribuí? Foram muitas impressões feitas num período de tempo muito pequeno, né? Então, para não sobrecarregar o cabeçote dela, eu fiz essa distribuição aí. Mas ela tem frente e verso, enquanto que as minhas Epsons não tem. Eu sei que tem impressoras da Epson que tem frente e verso, mas eu não posso falar sobre isso porque eu não conheço, eu não tenho os outros modelos. Mas o frente e verso dela me salvou. Porque tem muita gente que fala assim, mas o frente e verso demora muito e tal. Tá, demora, gente, mas enquanto ela tá trabalhando sozinha, fazendo frente e verso, sem me dar dor de cabeça nenhuma, eu tava fazendo outra etapa da produção, que me fez ganhar muito tempo no final do pedido. Ela demorou cerca de 1h20 para imprimir um miolo frente e verso, com 400 páginas, no modo economia, tá? Eu não coloquei modo padrão, porque o modo padrão acabava demorando um pouquinho mais, e assim, a qualidade de impressão entre o modo economia e o modo padrão dela era basicamente a mesma coisa. Então, eu além de economizar tinta e tempo, eu não perdi em qualidade de impressão. Então, esse trabalho foi feito no modo economia. Então, dessas 9.000 cópias que ela já fez, vale ressaltar que é no modo economia, tá? Se pra frente eu for trabalhar no modo padrão, eu vou fazer mais um comparativo e depois eu falo para vocês. Mas falando sobre esse quesito, quantidade de cópias e economia, vocês estão vendo onde que tá o nível de tinta dela até hoje, tá vendo? Ela tá um pouquinho para baixo da metade. Então eu acredito que ela vai chegar nas 15.000 cópias aí tranquilamente.
E é uma impressora assim, até mesmo se você comprar a tinta original, ela é uma impressora muito barata, muito econômica. Por quê? Se eu pegar o preço das tintas originais e dividir por 15 mil, vai sair menos de 2 centavos por página. Então eu acho que vale a pena, por exemplo, se ela estiver ainda dentro do período de garantia, usar a tinta original. E até mesmo depois eu acho que vale a pena para evitar dor de cabeça de ficar tendo entupimento, ter que parar o serviço para fazer limpeza, perder tempo, retrabalho, aquela coisa toda. Então eu acho que vale a pena o investimento na tinta original. Esse valor, por exemplo, de impressão, ele está equiparável ao valor de impressão de uma workforce. Então eu acho que às vezes quando a gente fica tentando economizar demais, a gente acaba perdendo por outro lado. Vai começar a dar problema, vai começar a falhar, vai começar a pedir limpeza. Então, por enquanto, tá sussa. Ela não pediu para limpar cabeçote, nunca apresentou falhas nenhuma vez, nem nessas 9 mil cópias, não tive que fazer nenhuma limpeza. Quanto ao frente e verso automático dela que eu falei, ele também não me deu nenhuma perda nessas 9 mil cópias. Foi tudo bonitinho, certinho. E eu vejo muita gente falando assim, a minha impressora frente e verso não funciona porque eu tenho que ficar vigiando e tal, porque ela puxa 2 folhas. Cara, mas eu penso assim, por mais que a impressora talvez puxe 2 folhas, você não perde o miolo todo, como quando você imprime só frente ou só verso. Porque pensa comigo, a impressora está imprimindo, ela puxou 2 folhas, então ela vai imprimir a frente em uma folha e o verso na outra. Mas aí as próximas ela vai continuar imprimindo na ordem tudo certinho. Ao contrário de que quando ela imprime somente frente, se ela, na hora de fazer o verso, ela puxar uma folha e pular e continuar depois, você perde o restante do miolo completo, porque sai tudo de ordem. Então, eu acho que super vale a pena trabalhar com frente e verso dela, por mais que seja um pouquinho demoradinho, mas você ganha tempo fazendo outras tarefas aí do ateliê, que tarefa é o que não falta pra gente, né? Então, Luísa, ela é melhor do que a Epson? Gente, eu não posso comparar, tá? Por quê? As minhas já estão velhas, né? Já estão rodadas. As minhas não têm frente e verso automático, né? O meu modelo não tem frente e verso automático. Mas, assim, eu acho que para cada finalidade são excelentes equipamentos para você trabalhar com encadernação, tá? E são equipamentos num preço muito bacana, porque quando a gente fala de encadernação, a gente está falando de um negócio, a gente está falando de ganhar dinheiro, a gente está falando de empresa. Então, você ter um equipamento desse porte aqui, que aguentou fazer 50 agendas com um investimento de R$ 1.200, é muito barato, gente. É muito barato perto de certos investimentos que outras áreas têm que fazer em seu maquinário. Então, vamos falar aí de miolo, impressão de miolo. A fama da Canon é que ela é para miolo, né? Ao contrário da Epson, que é feita para as capas. Eu recebi uma mensagem no direct de uma seguidora que falava isso, que um técnico da Canon recomendou para ela que a impressora Canon fosse para miolos e as Epsons para capas, porque, segundo ele, o cabeçote não era feito ou não era muito resistente para aguentar grandes volumes de impressões chapadas. Então, por esse motivo, já que eu tenho a Epson aqui, eu vou continuar usando as Epsons para capa e a Canon para miolo. Não sei se essa informação procede, mas o seguro morreu de velho, né? E não quer dizer que eu não vá imprimir nunca capas nela, mas eu vou cuidar bem dela para ela durar bastante tempo. As minhas Epsons tem uma que já está com quase 60 mil impressões, a outra já lá vai para os seus 30 mil e tanto. Cuidado é bom, né? Cuidar bem delas. Ter dó delas, né, gente? Não sacrifica o seu equipamento. Outra vantagem dela para você imprimir miolo é que ela tem essa bandeja aqui na frente, ó. Opa! Tá vendo? Que cabe, assim, eu não sei exatamente quantas folhas cabem aqui, mas cabe muita folha. Então, tranquilamente você vai colocar a folha para um miolo de agenda aqui de 400 páginas e você vai imprimir todo de uma vez só, sem ter que ficar parando para repor folha durante o trabalho, que não acontece na Epson, porque acho que nem quando ela é nova, ela não aguenta tanta folha assim, porque ela só tem uma bandeja lá atrás, né? Então a Canon tem essa bandeja aqui e esse fato de aguentar muito papel é muito bom, por isso não ter que ficar parando. E ela tem essa bandeja aqui de trás também para trabalhar mais com papéis grossos e tal. E eu não sei direito quantas folhas ela suporta aqui, mas eu acredito que é bem parecido com o volume da Epson, talvez até umas 100 páginas aqui.
pelo que eu tô vendo aqui de espaço. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu fiquei um pouco assustada com o barulho que ela fazia a cada impressão que eu fazia, que eu realizava nela. Então eu até coloquei nos stories isso, o pessoal falando comigo que isso não era normal e tal e tal. Só que eu descobri que eu estava muito preocupada com isso, porque eu achava que ela estava fazendo limpeza a cada impressão, e eu estava muito preocupada com o nível da tinta. Eu falei, minha tinta vai embora pro beleléu, né, desse jeito. Se toda vez que eu imprimir fizer uma limpeza, né, não vai render essa tinta. Só que eu descobri que ela não estava fazendo limpeza, ela estava fazendo um alinhamento do cabeçote. E se eu não me engano, tem até como desativar isso aí nas configurações dela. Mas eu mantive aqui, porque eu penso assim, se veio de fábrica assim, deve ter algum motivo. Então eu deixo. Melhor do que depois eu ter que ficar esquentando cabeça, alinhando o cabeçote, né? Então, não é tinta que ela estava gastando, é alinhamento de cabeçote. É muito econômica, né? Vocês estão vendo aqui. Faz o frente e verso também no papel 180, que é um papel mais grosso que eu uso para os meus miolos. Faz com tranquilidade, que é muito bom para mim. Puxa com tranquilidade 180 gramas. As minhas Epson já estão meio... sabe? Então, essa daqui... tranquilo, é uma mão na roda para mim, para eu imprimir meus miolos do livro do bebê. Ela imprime sem borda, coisa que a minha Epson também não faz. Então, ela aceita papel aqui atrás de até 22 centímetros e imprime sem borda. Com isso, a gente consegue aplicar a técnica do Minha Super A4 nesse modelo de impressora aqui de uma forma mais simples e mais fácil do que na Epson. E é sobre o Minha Super A4 que eu vou falar com vocês agora. O meu curso de encadernação, em que eu ensino vocês a fazerem nas impressoras A4 de vocês produtos com tamanho de impressora A3, só que sem emendar papel. Então, seu produto não tem acabamento amador. Então, seu produto não tem emenda, não tem sobressalto, não tem nada. Acabamento perfeito, feito aqui na nossa impressora A4. Então, é sempre bom lembrar que a impressora dessa aqui custa R$ 1.200. Uma impressora A3 com book de fábrica, ela tá chegando a mais de R$ 5.000. Se você for comprar uma para colocar book, fica aí também nos R$ 4.000. Então é um investimento muito grande para muitas vezes fazer pouca diferença no seu ateliê. Então, se eu consigo fazer produto em tamanho A3 com até 21 centímetros de altura na minha A4 e eu não preciso investir para fazer isso, concordam comigo que a lucratividade do seu negócio ela tende a aumentar? Então, usando 3 técnicas simples, diagramação correta do seu arquivo, jeito certo de imprimir e jeito certo de montar, você pode transformar o seu portfólio em algo muito mais lucrativo do que vender produto pequenininho que a gente fazia na A4. Então, se você gostou, tem interesse, o link para você se inscrever no Minha Super A4 tá aqui embaixo na descrição do grupo. É só clicar lá, tem a página bonitinha que vai explicar todos os detalhes do conteúdo do curso para vocês. Porque não é um curso que vai só te ensinar a fazer um produto, é um curso que te dá autonomia. Então você aprende a diagramar suas capas, você aprende sobre diagramação no Corel, você aprende a diagramar o seu próprio miolo do livro do bebê para poder personalizar ele do jeito que você quiser, no tema que você quiser, do jeito que o seu cliente quiser. Você tem autonomia e liberdade. Você aprende também a fazer big planners, cadernos tamanho A4 e muitos outros produtos que vão enriquecer seu portfólio e te dar mais lucratividade aí na sua encadernação, sem precisar fazer investimento em maquinário novo. E para você que está pensando em comprar uma impressora nova, está precisando de um equipamento aí, está em dúvida de qual modelo escolher, o meu amigo Fábio, lá do Como Clube, pode te ajudar. Então, vou deixar aqui o contato dele também. Ele tem acesso a ofertas especiais e, olha, pensa num cara que entende tudo de impressora. Então, tá precisando de uma impressora A4, não sabe qual comprar? Fala com o Fábio. E é isso, gente. Essa aqui é a minha opinião sobre a Canon G6010, uma impressora top e que eu adorei. Tô muito feliz com a minha compra e vocês me perguntam, você recomenda ela, Luísa? Sim, eu recomendo. É isso. Até o próximo vídeo.